Religião, saúde, trabalho e serviço social. Apesar de pequeno, este loteamento tem muitas histórias para contar. Eu sou João Pedro Tartari e a nossa parada de hoje é o bairro Planalto. Comparado a outros loteamentos dos quais nós já falamos por aqui, o Planalto é consideravelmente menor. São 6 quarteirões e 17 quadras. Isso porque aqui no bairro de Marau nós usamos as definições da Secretaria de Cidades, Segurança e Trânsito e do Departamento de Planejamento, Captação e Meio Ambiente de Marau. Segundo essas duas pastas, o bairro se concentra em 4 ruas: a Francisco Jatir Pastre, a João Ferlim, a Pedro Moacir de Marco, além, claro, da Bento Gonçalves, que é o limite norte do bairro. Mas essas definições mudam para a Secretaria de Saúde. O Planalto, propriamente dito, onde a delimitação então começa pela Nicandro Ultramare e Reinaldo Marte. Então, são nossas divisas. O ESF é o principal serviço público dentro do bairro. A fachada do Planalto, para quem passa pela Bento Gonçalves, oferece uma série de atendimentos. O trabalho da ESF, então, ele conta com atendimento médico, atendimento de enfermagem, de psicóloga, dentista, farmácia, não todos os pontos, não são todas as ESF que disponibiliza a farmácia, mas no nosso caso sim. Então, a farmácia que atende aqui manhã e tarde, ela é aberta para qualquer pessoa que procure atendimento. Não necessariamente tem que pertencer à ESF Planalto. Então, o paciente que foi atendido no Jardim do Sol, tem a sua receita, quer retirar seu medicamento, ele tem a oportunidade de escolher qual que é o local mais cômodo para ele retirar. É vir até aqui? É ir até a secretaria? Como ficar melhor para ele o atendimento? Ao todo, a estratégia atende 9 loteamentos de Marau, muitos dos quais pertenciam à ESF Jardim do Sol anteriormente. O bairro só veio a receber uma unidade de saúde em 26 de fevereiro de 2008, com a inauguração do atual ESF Planalto. Antes de existir a inauguração dessa estrutura da ESF Planalto, não tinha uma estrutura, uma unidade de saúde. A comunidade da Planalto era atendida pelos agentes comunitários de saúde, através do projeto, então, dos agentes de saúde, que é o PACS. E aí, eles eram atendidos lá na Secretaria de Saúde, tinha o chamado postão. Então, eles não tinham uma unidade de referência. E, a partir disso, notou a importância de ter esse atendimento de atenção primária, que se criou essas unidades de ESF. As origens do Planalto remontam ao ano de 1963, quando a família Boscato se estabeleceu aqui no local, a fim de cultivar uma propriedade agrícola. A comunidade sempre esteve conectada a este espaço, que inicialmente se separava do centro por uma mata e, claro, pelo convento São Boaventura. A formação efetiva da comunidade se deu em 1978, com a chegada de mais habitantes que seguem morando no bairro até hoje. Bom, então, eu sou Maquiela Tesser, tá? Eu moro no bairro Planalto. Eu entrei, no bairro, eu tinha uns 7 anos de idade, Nasci em Lópolis, daí vim pra cá. A família Tesser é uma das várias que habita o bairro. No período em que a sócia proprietária do Tesser Cabeleireiros chegou ao Planalto, o bairro tinha proporções muito menores. Ele era formado por estradas de terra e não tinha acesso ao saneamento básico. Acho que uns 9 anos, 10 anos, que foi onde começou daí a parte de calçamento. Então, foi aí que a gente começou a brincar mais na rua. Então, a gente brincava muito, nós tinha uma quantidade muito grande de turmas, por causa que eram quase todos da mesma idade.
Então a gente brincava de stop, jogava vôlei. E fica visível na fala de Maquiela a importância do acolhimento em quem viveu e vive o Planalto. O acolhimento é uma das coisas que eu mais me lembro. Desde se disser, fulana de tal tá doente, precisa de alguma coisa, todo mundo vai lá, faz uma cesta básica, ajuda, vê o que precisa. Eu me lembro de uma vez, né, eu tinha a Paola pequena, e a minha vizinha tinha o filho dela também, quase da idade da Paola. E o nenê chorava muito. Fui ver o que estava acontecendo. Daí a mãe teve que ir trabalhar, deixou o nenê com também uma outra criança, né, de uns 8 ou 9 anos. Enfim, a criança precisava ser trocada e tal. Daí eu fui, perguntei o que tinha, daí ela disse que a criança, né, ele não conseguia trocar a criança e tal, eu troquei. Daí a criança estava toda assada. Na época, imagina, 22 anos atrás, pomadas para assadura era quase, né, poucas, né, enfim, era caríssimo também. Fiz uma pastinha caseira recomendada e tal, lavamos o nenê, passamos assim, a mãe veio me agradecer. Então essa coisa assim, essa preocupação de todos que vêm morar no bairro Planalto, perguntar se precisa de alguma coisa. Então, se eu não tenho, alguém tem, vamos ver o que precisa, coberta, travesseiro, qualquer coisa de móvel que não for utilitário para ti, tem alguém que precisa. Então circula isso dentro do bairro. Isso é o nosso diferencial, eu acho. A comunidade religiosa do bairro Planalto também começou em 1978. Ela foi instalada por 2 irmãs franciscanas, Palmira e Estelita, além de algumas noviças. De nome Divino Espírito Santo, a igreja foi estabelecida aqui no bairro nos anos 2000. É um bairro que tem a igreja bem religioso, de muita fé, de muita crença, né? Tanto que todos os sábados tem. A minha mãe é ministra, catequese, envolvimento com adolescentes, as crianças. Eu acho que é um bairro que eu digo favorável. A nossa equipe buscou a diretoria da comunidade, que não concedeu entrevista. Então nós recuperamos um pouco da história religiosa do bairro com base nos escritos feitos pelo professor Francisco Bernardi lá em 2007. Segundo ele, as primeiras celebrações em homenagem ao Divino Espírito Santo ocorriam nos porões das casas. Com a necessidade de um espaço maior para os cultos, os membros da comunidade se reuniram em busca de um local para se estabelecerem. O Planalto foi agraciado com um terreno em 1987, doação dos padres capuchinhos. Já a primeira diretoria se formou em 1989. Segundo o Deplan, o bairro termina mais ou menos por aqui, nas proximidades com a rua Francisco Jatir Pastre. Mas nós vamos usar um pouquinho desse entendimento mais amplo que se tem a respeito do Planalto para falar de um outro serviço que é muito importante e que justifica separar ele do bairro São Boaventura: a sua ligação com a saúde social. O poder público está muito vinculado, né, ao bairro Planalto. Nós temos aqui vários equipamentos, né, do poder público, o ISF moderno, né, que nós temos na comunidade, também aqui o CREI, o CRAS, o Centro Aprender, né, que também está aqui vinculado à secretaria. Então tem todo um espaço público, né, que é oferecido para a comunidade de todo o município, mas principalmente, né, beneficiando a população aqui do bairro Planalto. O CREAS é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. O espaço concentra uma série de serviços que estão ligados a um outro lado da saúde.
O CREAS tem aqui também junto o Centro de Atendimento à Mulher, né? E toda a política pública da assistência social, né? Que aqui mais especializada, né? Então tem também todo um acompanhamento da equipe, né? Psicólogos, assistente social, que fazem esse trabalho diariamente aqui no CREAS. O especializado, né, que nós temos aqui, que é o CREAS, que atende mais as pessoas vulneráveis, né, na área de direitos, né, que é violência, adolescentes e crianças, né, idosos, então atende por toda a equipe aqui comandada pelo Augusto. E o CRAS aí seria mais a questão mesmo do atendimento famílias, benefícios eventuais, né, toda a estrutura do SUAS, que é também o Cadastro Único, Bolsa Família. Então todos esses eventos mais importantes também é vinculado ao CRAS. Já o CRAS é o Centro de Referência da Assistência Social. No CRAS nós trabalhamos com 3 serviços, né, visando, né, a proteção social e a prevenção de situação de riscos sociais, né, e familiares. O PAIF é o Serviço de Proteção Social Básica, né, para famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social, no qual, né, os atendimentos são oferecidos no âmbito do CRAS, né, nesse espaço físico do CRAS, através dos atendimentos socioassistenciais realizados pela equipe técnica, composta por assistente social, psicólogo, né, e equipe, né, de orientadores sociais. Também são realizadas visitas domiciliares, atividades grupais, né, acompanhamento familiar, toda a articulação com a rede socioassistencial e rede intersetorial, que envolve, então, outros serviços, Conselho Tutelar, Secretaria de Saúde, Educação, CAPS, CREAS, toda essa articulação realizada de forma intersetorial, no qual as demandas trazidas pelas famílias e também identificadas nos atendimentos se fazem necessárias, a equipe faz todo o processo de articulação e acompanhamento das famílias. Também realizamos o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, no qual o objetivo é promover, né, através dos encontros grupais, né, por faixa etária, atividades que vão trabalhar para o desenvolvimento conforme a faixa etária, diferentes atividades para o público atendido. Temos também o Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para idosos e pessoas com deficiência, no qual são realizados atendimentos, principalmente acompanhamento no domicílio, naquelas situações de idosos e pessoas com deficiência que têm uma limitação, que já não conseguem se deslocar dos seus domicílios para os atendimentos grupais ou na própria sede do CRAS. No mesmo prédio que o CRAS, também há o atendimento da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social. Nós temos alguns projetos e alguns programas que foram bem definidos, né, na pasta do trabalho, e que nós tivemos um grande ênfase, né, que é sim também o Marau Emprega, né, que foi o nosso grande primeiro projeto, né, e que ele vai muito além da vaga do trabalho, né, da vaga do emprego, e que ele também essa relação entre o trabalhador com a empresa, a nossa relação também com o empregador, né, não somente com o munícipe que está procurando o seu trabalho, além, claro, né, de toda essa questão do jovem no mercado de trabalho, e aí a gente destaca o programa Qualifica Jovem, que iniciamos ainda no ano passado, com todas as escolas estaduais municipais e uma escola estadual, e que nesse ano ampliamos aí, né, a participação das escolas. No ano passado nós tínhamos aproximadamente 200 alunos, hoje nós temos quase 500 alunos participando do Qualifica Jovem nas escolas, né? E todas as escolas de ensino municipal do 9º ano e todas as escolas de ensino estadual e privadas também estão conosco no Qualifica Jovem desse ano, que é justamente isso, para que o jovem possa criar as habilidades necessárias para entrar no mercado de trabalho, né? E também nós temos aqui, né, enquanto pasta do trabalho, o Centro Aprender, né, que foi também depois de um estudo, né, que nós fizemos assim um estudo prévio, e que entendemos que o Centro Aprender ele visa, né, qualificar os nossos munícipes na área de gastronomia, confeitaria e beleza. Então hoje nós temos aproximadamente já 80 pessoas, né, 80 cidadãos nossos aqui, marauenses, que estão fazendo os cursos de confeitaria, gastronomia, cabeleireiro, manicure e pedicure, maquiagem
coragem, né? E estão tentando aí serem incluídos no mercado de trabalho nessas áreas de atuação. O Planalto pode até ser pequeno em dimensões, mas se engrandece na quantidade de histórias que tem para contar, seja a tradição da religião ou a força do trabalho. São esses aspectos que vão construindo cada uma das partes de Marau. Por hoje é só, mas fique de olho nas nossas redes sociais para saber qual o próximo bairro e até a semana que vem.